título do meu artigo, ele trata da qual é a relação da cidade de Campo do Tenente com o tropeirismo. Como que o tropeirismo ajudou no povoamento da cidade. Bem, o desenvolvimento do tropeirismo se deu-se em razão da extração de ouro de Minas Gerais, né? O tropeiro ele foi representado pela historiografia como um sujeito responsável pelo transporte de mercadorias e animais, e informações também, né? Porque em razão de eles percorrerem com a comitiva uma vasta extensão territorial, nesses caminhos a sua atuação econômica era importante na rota Sorocaba-Viamão, e eles, né, colaboravam com as exigências do mercado da época, né? E assim, por onde a comitiva passava, várias cidades se formavam, porque eles precisavam de lugares para descansar com o gado, mercadoria, se alimentar. Então, assim, essa rota, ela era cheia de paradas para o descanso do tropeiro, para a comercialização, entre outras coisas que era a realidade da época deles. De acordo com o José Hamilton Ribeiro, né, ele escreveu o livro lá, Tropeiro, do Lobo Rural. Por mais de 2 séculos, as mulas arrebanhadas no Rio Grande do Sul, elas serviam como meio de transporte de cargas para a cidade. Essas indas e vindas das tropas consideravam uma nova fase do país, né? Porque ao transportar as mercadorias, os tropeiros, eles redefiniram os limites do domínio português. Essas idas e vindas da tropa, elas consolidavam uma nova fase do país, né? Porque ao transportar as mercadorias e os animais, os tropeiros redefiniram os limites de domínio dos portugueses, que faziam parte do Brasil colonial, né? E isso causou muito conflito com os espanhóis, né? Porque eles definiam, o Brasil até aqui, eles vinham lá do Rio Grande do Sul até Sorocaba-Viamão, região sul e sudeste. Então aqui é de Portugal, né? Então os espanhóis tinham que respeitar esse limite. E essa região ficou chamada de Caminho das Tropas. O Alcides Goulart Filho, ele afirma que a Estrada da Mata era o percurso mais perigoso que existia. Ela era composta de matas de araucárias, terrenos úmidos, montanhosos. E assim, o autor destaca que o maior conflito da nossa região era o fato assim dos tropeiros invadirem as tribos indígenas, sabe? E aqui nessas terras eram dos índios caigangues e choclenses. E eles assim eram constantemente ameaçados pelos fazendeiros, pelos tropeiros, porque eles invadiam as terras dos índios para passar com o gado e os fazendeiros para... Desse modo, então, como foi colocado pelo autor, né, os índios eles sofriam muito ataque dos tropeiros e fazendeiros, né? O livro do nosso saudoso repórter Paulo Pier, que conta um pouquinho da história dos índios, né? O título Pacificador, de Paulo Pier e Plínio Moser. Eles descrevem, né, como que era essa passagem dos tropeiros, invadindo as tribos indígenas e disseminando, né, os índios de maneira cruel e desigual, visto que os índios só tinham flechas, armadilhas da natureza para combater o ataque dos tropeiros que tinham armas de fogo, né? Então, o cotidiano daquela época, na Estrada da Mata, era um pouquinho conflituoso. Sendo assim, paradas estratégicas eram muito importantes para o sucesso na jornada, né? Então, em Campo do Tenente, segundo o Arthur Celestino, tinha uma antiga pousada dos tropeiros, né? Era uma construção em madeira, onde é a atual Câmara de Vereadores, e que servia de pouso para os tropeiros e serviam toda a assistência que eles precisavam, né, para a tropa e os cavalos.
E o autor ainda destaca, né, que talvez seja por isso que Campo do Tenente recebeu essa dominação, né? Campo do Tenente, porque aqui tinha uma hospedagem, que é a antiga Câmara de Vereadores para os tropeiros, tinha pastos e campos e tinha esse tenente que protegia eles do ataque, né, entre aspas, dos índios, né, justo que eles que atacavam os índios, mas entre aspas, e dos bandoleiros, que eram ladrões da época, né, e por isso que a parada aqui era estratégica, porque era início onde começava a Estrada da Mata, que ia até Santa Cecília, né, atual Campo Alto, em Santa Catarina. Então eles paravam onde a Câmara de Vereadores contavam com a proteção de um tenente, né, e repousavam aqui antes da incrível jornada que eles tinham pela frente, né. O Carlos Zatti, ele reescreveu um livro, Os 20 Fragreiros de Campo do Tenente. E nesse livro ele traz alguma passagem, né, dos tropeiros aqui para a região. Ele conta que, né, naquela época, os tropeiros cruzarem os campos era um costume, que eles seguiam para a Vila do Príncipe, que é a Lapa, né, naquele tempo recebia a Vila do Príncipe, rumo a Sorocaba Viamão. Essa era conhecida como a Estrada das Tropas. O Zatti descreve que os muares arrebanhados no Rio Grande do Sul seguiam pela cidade para serem revendidos em São Paulo. E ele afirma ainda que a Estrada da Mata, rumo à Vila do Príncipe, era um local de passagem de tropa. Assim, apesar do tropeiro ser representado, né, com diversas abordagens pela historiografia, é certo que enfrentar os caminhos, desbravar o sul e o sudoeste do Brasil foi uma tarefa árdua. Eles tinham que fazer pousos, a comida era feita na trempa, num caldeirão, no fogão a lenha, eram comidas simples, revirado de feijão, café, carne seca, e hoje arroz com carne seca e feijão, e também o conhecido feijão tropeiro. Assim, era o cotidiano da época, essas paragens nas cidades para o descanso da tropa. Então, não foi somente Campo do Tenente que foi povoada graças ao tropeirismo, né? Diversas cidades ao longo do caminho Sorocaba-Viamão. É certo que o ciclo do tropeirismo possibilitou, né, o povoamento de diversas regiões, e considerar essa intervenção causada pelos tropeiros é o objetivo do nosso próximo capítulo, né?